O ar que respiramos todos os dias parece invisível, mas ele está cheio de partículas e gases que ameaçam a vida e o equilíbrio da Terra. Essa poluição se concentra na camada mais próxima da superfície, a chamada troposfera, que é o espaço onde vivemos, respiramos e alteramos o clima com nossas ações. A gente sabe que a questão ambiental está bem complexa. Ainda ontem a gente viu falar que o Acordo de Paris, que é previsto conseguir reduzir o 1,5% das padrões para industriais, a gente não vai conseguir mais. E isso é uma ação que movimenta o mundo e que todo mundo precisa aderir a essa questão para poder tentar mitigar os efeitos. Os principais vilões da poluição troposférica são os veículos, as indústrias e as queimadas. A queima de combustíveis fósseis e o descarte inadequado dos resíduos liberam gases como monóxido de carbono que prejudicam o ar e a nossa saúde. Só que a Revolução Industrial ela significa algumas coisas. A primeira é a ação humana sobre a natureza. Então isso se torna muito mais violento, muito mais direto, muito mais predatório. O segundo ponto é o impacto, né, nos locais onde as fábricas vão ser instaladas. Então nós temos muitas obras de arte, inclusive, que falam sobre esse cinza de um lado, cada vez mais predominante em relação ao verde, que vai perdendo espaço. Então uma das características da primeira e da segunda revolução industrial são as grandes fábricas com aquelas grandes chaminés, e isso é hoje o que nós consideramos como poluição, né? Então aquilo que a gente caracteriza como emissão, né, dos gases da atmosfera, e é onde exatamente tudo começa. Você aumenta o grau de produção de mercadorias, mas ao mesmo tempo você aumenta a degradação do ambiente, você aumenta a degradação da atmosfera. As consequências da poluição troposférica já são visíveis, como o aumento de doenças respiratórias, as mudanças climáticas e os danos ao meio ambiente. A qualidade do ar que respiramos hoje determina a qualidade da vida das próximas gerações. E aí, de estratégias e tecnologias que levem, por exemplo, ao desenvolvimento de substâncias ou alternativas que são menos poluentes e menos agressivas ao meio ambiente. Por exemplo, a utilização de combustíveis, no caso, que são menos poluentes, que liberam menos dióxido de carbono para a atmosfera, ou até mesmo, por exemplo, a troca de um automóvel que é a combustão por um motor que é híbrido, ou, consequentemente, no caso, um motor que pode ser a bateria. Então, o carro elétrico, para mim, né, além de ser uma economia financeira, é também uma coisa que eu posso fazer enquanto cidadão para colaborar para que diminua esse problema em relação à questão do meio ambiente. Um outro ponto que a gente também pode levar em consideração são atitudes que o homem, a pessoa, o ser humano, ele pode ter em relação a tudo isso, como, por exemplo, não desmatar. Então, o desmatamento ele pode, no caso, acentuar ainda mais o efeito estufa relacionado à presença do CO2. E o motivo pelo qual é que a fotossíntese ela poderia, com uma forma limpa, né, a natureza, no caso, corrigir esse problema que nós causamos, entendeu? Com os de automóveis e etc. Então, é o que a química poderia ajudar. A troposfera é o ar invisível da vida. Preservar a pureza é preservar o futuro. O ar que nos cerca é o mesmo que nos une.